Boa noite, viajante noturno. Deite-se, respire fundo e deixe o som das ondas levar você para longe. Eu pergunto a você, qual é o seu navio fantasma favorito? O holandês voador? Ou talvez o enigma silencioso do Mary Celeste? Deixe a sua opinião ou o seu maior mistério marítimo aqui nos comentários e vamos desvendar esse enigma juntos. Hoje não vamos falar de lendas, vamos falar de fatos inacreditáveis, de um café da manhã inacabado e de 10 vidas que desapareceram em um piscar de olhos, deixando para trás o navio mais famoso e assustador da história real. Era uma tarde fria e sombria de dezembro de 1872. O navio mercante Dei Gratia navegava sob o sol fraco do Atlântico, a cerca de 400 milhas das ilhas dos Açores. O capitão Morehouse, um homem experiente do mar, notou algo estranho no horizonte. Um brigue escuna que parecia flutuar à deriva, com as velas parcialmente içadas e em desordem. O navio não respondia aos sinais e sua navegação parecia errática e sem direção. Morehouse ordenou que se aproximassem. A cena era de um abandono misterioso, uma visão que desafiava a lógica e prenunciava o suspense. À medida que se aproximavam, a tripulação do Dei Gratia conseguia ler o nome pintado na popa: Mary Celeste. Era um navio conhecido. O capitão Morehouse sentiu um arrepio frio. Ele conhecia pessoalmente o capitão do Mary Celeste, Benjamin Briggs. Briggs navegava com sua esposa, Sarah, e a filha pequena, Sofia. O mestre de segundo do Dei Gratia, Oliver Devoe, foi enviado com um grupo para investigar o que parecia ser um naufrágio iminente ou um barco abandonado. O silêncio que pairava sobre a embarcação era mais assustador do que qualquer tempestade. Devoe e seus homens subiram a bordo. O convés estava molhado, mas não havia sinais de luta ou dano estrutural grave. O que se seguiu foi uma sucessão de descobertas que transformaram a deriva em um mistério. A escotilha da cabine estava aberta e a água do mar até os joelhos no porão, mas o navio não estava afundando. O mais intrigante era a completa e súbita ausência de todos a bordo. Capitão Briggs, sua família e os 7 membros da tripulação. Eles tinham desaparecido sem deixar rastros. O último registro no diário de bordo datava de 10 dias antes, 25 de novembro. A entrada era curta, descrevendo a localização do navio na época e condições climáticas normais. O restante do diário, o que era incomum, estava em branco. Na cabine de Briggs, havia brinquedos da pequena Sofia espalhados e a máquina de costura de Sarah Briggs estava com uma peça de tecido sob a agulha, como se o trabalho tivesse sido interrompido no meio. A pressa do abandono era evidente, mas a razão permanecia oculta. Um dos achados mais estranhos foi o sextante do capitão e os papéis de navegação mais importantes que haviam desaparecido. No entanto, objetos de valor não foram roubados. Dinheiro, joias e a carga de álcool industrial, no valor de milhares de dólares, estavam intactos. Isso descartava a pirataria. A bomba de água da embarcação estava desmontada no convés, o que sugeria uma tentativa apressada e abortada de consertar algo, talvez um vazamento grave. Mas se fosse grave, por que abandonar o bote salva-vidas? O bote salva-vidas do Mary Celeste havia sumido. Havia espaço para uma jangada ou balsa, mas o bote de emergência não estava lá. Isso indicava que o capitão Briggs e sua tripulação tinham, por vontade própria, deixado o navio. Mas por quê?
O Mary Celeste estava navegando perfeitamente bem sob algumas velas, e o mar estava relativamente calmo. Eles teriam embarcado em um pequeno bote no meio do Atlântico, abandonando um navio perfeitamente navegável e a sua valiosa carga. No rancho da cozinha, a despensa, encontraram comida para meses e em cima da mesa da sala de jantar, um café da manhã inacabado. Pratos sujos, xícaras de café meio cheias. Não era uma refeição preparada apressadamente. O abandono tinha sido tão abrupto que eles não tiveram tempo sequer de terminar o desjejum. A chaleira ainda estava quente ao toque. Essa evidência sugeria que o que quer que tenha acontecido, aconteceu muito rápido, surpreendendo a todos. Havia marcas de corte estranhas na amurada de proa do navio, uma espécie de balaústre de madeira. Eram sulcos profundos, quase como se um cabo muito forte tivesse sido puxado com força extrema, ou como se algo tivesse sido arrastado com violência. A tripulação do Dei Gratia examinou as marcas com curiosidade. Poderia ter sido um acidente de amarração, mas no contexto do mistério, essas marcas adicionavam uma camada de tensão e possíveis eventos não naturais. No alojamento do capitão, uma espada manchada foi encontrada debaixo da cama. Não era uma mancha de sangue, mas algo mais escuro, quase preto, que a tripulação não conseguiu identificar. Esta foi a única sugestão de violência, embora fraca. O navio em si parecia ter sido limpo e não havia manchas de sangue visíveis, mas a presença da arma escondida e manchada alimentava as suspeitas de uma briga interna entre os membros da tripulação. Após 2 dias de exame e busca infrutífera, o capitão Morehouse decidiu resgatar o Mary Celeste. Ele colocou 3 de seus homens a bordo para navegá-lo até Gibraltar. O navio fantasma, com seu segredo silencioso de vida interrompida, continuou a flutuar. Nenhum dos 10 passageiros e tripulantes jamais foi encontrado. O mistério permaneceu. O que fez 10 pessoas sãs e experientes abandonarem um navio em boas condições, deixando para trás seu café da manhã? O sono será lento e o mar profundo. A viagem para Gibraltar a bordo do Mary Celeste foi assombrada pelo silêncio. Os 3 marinheiros do Dei Gratia, que ficaram para trás, liderados pelo experiente DeVoe, sentiam a ausência dos ocupantes anteriores como um peso na cabine. Eles relataram ruídos estranhos vindos do porão durante a noite, sons de rangidos que pareciam mais do que o balanço natural de um navio no mar. O mar estava calmo, mas a embarcação parecia conter uma tempestade interna, um eco da pressa que levou a família Briggs e a tripulação a fugirem. DeVoe inspecionava o navio diariamente, tentando encontrar uma pista que os investigadores de Gibraltar certamente procurariam. Ele voltou à cabine do capitão Briggs. A máquina de costura de Sarah continuava lá, imóvel. Ele notou que a cama era grande o suficiente para 3 pessoas, mas que só havia um par de sapatos de homem e um par de sapatos de mulher guardados perto dela. Os sapatos da criança, Sofia, não estavam em lugar nenhum. Isso significava que eles foram levados ou estavam sendo usados no momento do abandono. A carga de 1.701 barris de álcool desnaturado, um tipo de etanol industrial, era o motor financeiro da viagem. Enquanto o navio balançava suavemente, DeVoe pensou na teoria mais lógica: explosão. Se o álcool tivesse vazado e os vapores tivessem enchido o porão, uma faísca poderia ter levado a uma explosão catastrófica. Isso explicaria a pressa em evacuar, mas não explicava a integridade do navio.
O convés e o casco estavam intactos. Não havia sinais de fogo ou fuligem. A única explicação para uma explosão sem danos seria um flash de fogo, uma ignição rápida e inofensiva dos vapores que, no entanto, seria aterrorizante o suficiente para que o capitão Briggs ordenasse o abandono imediato, acreditando que o navio iria explodir. Se tivessem se assustado com o clarão e o barulho, teriam abandonado o navio no bote salva-vidas. O pânico de um capitão tentando salvar sua esposa e filha era compreensível. Mas essa teoria tinha falhas. Porque eles não esperaram para ver se o navio explodia de fato. E porque a bomba de água estava desmontada no convés, longe do porão de carga. A bomba no convés indicava que o problema era a água, não o fogo. A água no porão, apesar de estar até os joelhos, não era suficiente para afundar o navio, mas poderia ter sido vista como uma ameaça crescente por Briggs. DeVoe encontrou na despensa uma garrafa de remédio meio vazia, destinada a crianças. Ele sabia que Sophia, a filha de Briggs, tinha apenas 2 anos e provavelmente sofria de enjoos frequentes. A garrafa estava aberta e um copo pequeno com resíduos secos estava ao lado. Se a criança estava doente, isso tornaria o abandono no bote salva-vidas ainda mais impensável, expondo uma criança frágil ao frio do Atlântico. Outra teoria que começou a ganhar força foi o motim. O Mary Celeste tinha 7 marinheiros na tripulação, todos experientes. Seria possível que o capitão Briggs e sua família tivessem sido forçados a entrar no bote por uma tripulação revoltada que depois abandonou o navio por razões desconhecidas? Mas a carga não havia sido tocada e a cabine estava em ordem, desmentindo a violência. Além disso, Briggs era conhecido por ser um homem justo. O marinheiro mais jovem, o cozinheiro, encontrou um pequeno pedaço de barbante, úmido e velho, preso à grade de proteção do convés principal. Ele pensou que fosse lixo, mas DeVoe examinou o fio com cuidado. O barbante tinha um nó profissionalmente atado, do tipo usado para fixar instrumentos. Estava preso perto do local onde o navio fora encontrado à deriva, sugerindo que algo havia sido amarrado ali recentemente. DeVoe começou a pensar em uma colisão. Talvez o Mary Celeste tivesse batido em destroços ou em outro navio, causando um pânico momentâneo, e Briggs, temendo o pior, colocou todos no bote. Mas o casco estava intacto e o mastro estava seguro. No entanto, se o choque tivesse sido grande o suficiente para desalojar a bomba de água no convés, poderia ter parecido um dano fatal para um capitão zeloso. Chegaram a Gibraltar. A notícia do achado espalhou-se rapidamente e as audiências de salvamento começaram. O juiz encarregado, Solly Flood, estava cético e suspeitava de uma conspiração. Ele levantou a hipótese mais sombria de todas: assassinato e fraude de seguro. Para Flood, o capitão Morehouse e sua tripulação eram suspeitos de terem matado os ocupantes do Mary Celeste e encenado o achado para reclamar o dinheiro do salvamento. O mar guardava seus segredos, mas o tribunal faria suas próprias perguntas. Com o fracasso em provar uma conspiração ou assassinato, a imaginação popular começou a preencher as lacunas deixadas pelo Tribunal de Gibraltar. As teorias mais sórdidas e fantásticas ganharam vida nos jornais, transformando o navio em um ícone do sobrenatural. A história de um navio perfeitamente intacto, sem um único ser vivo a bordo,
era um convite aberto para a especulação sobre forças que transcendiam a lógica humana. O público clamava por uma explicação mais dramática do que um simples acidente. Uma das teorias mais persistentes envolvia monstros marinhos. Alguns alegaram que uma lula gigante ou alguma criatura abissal teria atacado o navio, forçando a tripulação a entrar no bote. As marcas de corte na amurada de proa, antes atribuídas a um machado, foram reinterpretadas como garras ou tentáculos. O pânico de ver uma fera marinha emergir das profundezas seria suficiente para causar o abandono imediato, mesmo que o navio não estivesse danificado. Outra versão envolvia o que os marinheiros chamam de maré vermelha, ou gás tóxico. A região do Atlântico, onde o Mary Celeste foi encontrado, é conhecida por fenômenos naturais raros. Poderia uma liberação repentina de gases sulfurosos do fundo do mar ter subido à superfície e paralisado ou sufocado toda a tripulação em segundos, antes que tivessem tempo de emitir um sinal de socorro ou de reagir. A teoria da pirataria não violenta também circulou. A ideia era que os piratas abordaram o Mary Celeste, pegaram a tripulação, mas por alguma razão apressada, talvez a aproximação de outro navio, eles não tiveram tempo de saquear a carga. Eles teriam levado Briggs, sua família e a tripulação como reféns, deixando o navio intacto. No entanto, levar 10 reféns seria um fardo grande demais para um navio pirata em fuga. A mais sombria das especulações não criminais era a da doença contagiosa. Poderia um surto de peste ou cólera ter atingido o navio? Os doentes, incapazes de cuidar do navio, poderiam ter sido isolados no bote salva-vidas, na esperança de que a exposição ao ar fresco os salvasse enquanto os sãos retornariam. Mas por que o capitão Briggs, sua esposa e filha iriam para o bote se estivessem saudáveis, abandonando o navio? Enquanto o mistério persistia, o próprio Mary Celeste continuava sua vida marítima amaldiçoada. Ele passou por vários proprietários, cada um enfrentando infortúnios. Um dos capitães posteriores, com medo de que o navio trouxesse má sorte, tentou pintá-lo e mudar seu nome. Mas o estigma do navio fantasma permanecia. A carga valiosa que ele transportava parecia ter sido a única coisa imune ao seu destino sinistro. A história do Mary Celeste encontrou seu destino final 20 anos após a sua descoberta. Em 1885, sob o comando de um novo capitão, Gilman C. Parker, o navio foi intencionalmente afundado na costa do Haiti. Parker, envolvido em um esquema de fraude de seguro, tentou fazer parecer que o navio naufragou com sua carga valiosa. A farsa foi descoberta e Parker foi julgado. No entanto, mesmo a morte proposital do Mary Celeste foi envolta em mistério. O inquérito revelou que o navio não afundou completamente como planejado por Parker, exigindo mais esforços para ser destruído. A tenacidade do navio em permanecer flutuando, mesmo quando condenado pelo homem, apenas solidificou a crença popular de que ele era um receptáculo de uma força inexplicável. Embora Parker tenha sido pego na fraude, ele nunca revelou ou soube o que aconteceu com Briggs e a tripulação original. Ele foi condenado, mas o segredo de 1872 morreu com ele na prisão. O Mary Celeste repousava agora no fundo do mar, mas seu mistério continuava a flutuar nas ondas da história, desafiando detetives, juízes e marinheiros por mais de um século. A explicação mais aceita hoje em dia retorna à teoria do flash de fogo e do vazamento.
O capitão Briggs, avistando o vapor de álcool no porão ou temendo uma explosão, ordenou a tripulação a entrar no bote salva-vidas. Ele pode ter amarrado o bote à escuna com uma longa linha, pretendendo esperar o perigo passar. Uma mudança repentina no vento ou uma onda pode ter rompido a linha. Eles se perderam, observando o seu próprio navio desaparecer no horizonte. O suspense do Mary Celeste é a tragédia do quase. A lenda do Mary Celeste ganhou vida própria muito além dos tribunais e dos cais. O mistério se tornou um tema fértil para escritores e contadores de histórias, que o usaram como pano de fundo para explorar o medo do desconhecido e a fragilidade da vida no mar. Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, escreveu um conto amplamente conhecido que, embora ficcional, popularizou o nome do navio e cimentou seu lugar na cultura do suspense. O conto de Doyle, J. Habakkuk Jeffson's Statement, apresentava uma solução dramática envolvendo um escravo africano que se vingava da tripulação. Embora fosse pura invenção, milhões de leitores passaram a acreditar que essa era a explicação real, misturando fatos com ficção. Isso ilustrava a atração humana por narrativas fechadas, mesmo que mais violentas, em detrimento do suspense de um enigma sem solução. No século XX, o avanço da ciência náutica permitiu novas análises do caso. Engenheiros e historiadores voltaram a examinar os planos do Mary Celeste e os relatórios de danos. Eles confirmaram que o navio era estruturalmente sólido. O porão, onde o álcool era armazenado, era ventilado, mas a ventilação era rudimentar para os padrões modernos, o que favorecia a acumulação de vapores. Os pesquisadores revisitaram a teoria do flash de fogo com simulações. Eles hipotetizaram que se 9 dos 1.701 barris de álcool tivessem vazado, o vapor resultante, embora não explosivo em um sentido destrutivo, poderia criar uma onda de fogo rápida e assustadora. Um único barril, com sua tampa solta, poderia ter sido a origem do pânico, liberando uma nuvem invisível e inflamável. A simulação mostrou que a onda de fogo seria rápida o suficiente para queimar momentaneamente o ar acima dos barris e se extinguir rapidamente, sem deixar fuligem ou queimar as lonas do convés. O clarão e o calor súbito, acompanhados de um estrondo sibilante, teriam sido interpretados pelo capitão Briggs como a iminente explosão de toda a carga, justificando a decisão desesperada de abandonar a embarcação. O fato de a bomba de água ter sido encontrada desmontada no convés também se encaixava nessa teoria. Briggs pode ter ordenado que a bomba fosse inspecionada para ver se a água do mar tinha entrado na carga. E enquanto a desmontavam, o flash de fogo ocorreu, interrompendo o trabalho e levando ao abandono imediato. A presença de água no porão era uma preocupação legítima para a estabilidade da carga. O diário de bordo parou em 25 de novembro. O Dei Gratia encontrou o Mary Celeste 10 dias depois. A linha do tempo sugeria que Briggs e a tripulação passaram um tempo considerável no bote salva-vidas. A questão era, para onde iriam? Tentaram remar de volta para os Açores? Ou vislumbraram um navio ao longe e abandonaram o Mary Celeste na esperança de resgate? Uma busca em registros de navios da época revelou uma fragata que navegava naquela área e que relatou ter avistado um bote salva-vidas pequeno à deriva dias após o último registro do Mary Celeste.
O relato não foi conclusivo e o bote não foi resgatado devido a uma mudança repentina no tempo, mas forneceu uma possível janela para o destino da tripulação. Essa última teoria, embora a mais plausível, é também a mais melancólica. Briggs, Sarah, Sophia e a tripulação não foram vítimas de piratas ou de monstros marinhos, mas sim de um erro de cálculo, de uma reação exagerada a um perigo momentâneo e assustador. O pânico, o mais humano dos sentimentos, foi o verdadeiro culpado por transformar o navio em um fantasma silencioso. Assim, o grande mistério do mar se resolve não com sangue e espadas, mas com vapor e medo. O Mary Celeste não estava amaldiçoado, apenas vazio. E o Atlântico, com sua vasta indiferença, engoliu as 10 almas que buscavam refúgio em um bote, deixando para a história apenas o eco de um café da manhã inacabado e a sombra de um navio que navegava sozinho. Para entender a pressa do capitão Benjamin Briggs em abandonar o Mary Celeste, é crucial olhar para sua história. Briggs era um homem da Nova Inglaterra, nascido em uma família de capitães de navio. Sua reputação era de prudência, quase timidez. Ele investiu grande parte de suas economias neste navio, o que tornava seu abandono um ato ainda mais chocante e contraintuitivo. Ele era um homem que valorizava a segurança e o controle acima de tudo. Briggs havia casado com Sarah Elizabeth Cobb, uma mulher devota e forte que sempre o acompanhava em suas viagens. A presença dela, e mais importante, de sua filha de 2 anos, Sofia Matilda, a bordo, adicionava uma camada de vulnerabilidade que certamente pesava em todas as decisões de Briggs. A menor ameaça percebida à segurança de sua família seria tratada com uma urgência que um capitão solteiro talvez não teria. O Mary Celeste não era desconhecido de infortúnios. Antes de Briggs assumir o comando e renomeá-lo, o navio tinha um histórico de má sorte. Em sua viagem inaugural, ele colidiu com outro navio e, em viagens subsequentes, sofreu acidentes e a morte de um capitão anterior a bordo. Embora Briggs fosse um homem de fé e não supersticioso, ele estava ciente da reputação sombria do navio. A decisão de Briggs de permitir que Sarah e Sofia o acompanhassem na viagem de 1872 era um sinal de confiança no novo navio. Sarah escreveu cartas para sua mãe, expressando seu prazer em estar a bordo, descrevendo a cabine acolhedora e a rotina tranquila. Essa correspondência mostra que até 25 de novembro a vida a bordo era de paz doméstica, reforçando a natureza súbita e violenta do abandono. O destino do bote salva-vidas tornou-se por si só um novo foco de mistério. Se a tripulação estava a salvo no bote, onde ele poderia ter ido? Correntes e ventos na área dos Açores são notoriamente traiçoeiros. O bote, mesmo com 10 pessoas remando, teria sido à mercê do oceano. A chance de sobrevivência sem suprimentos adequados e sob o frio do Atlântico era mínima. Registros não oficiais e lendas marítimas mencionam o avistamento de corpos flutuando naquela região nas semanas seguintes, mas nenhum foi identificado conclusivamente como sendo de Briggs, sua família ou sua tripulação. A falta de confirmação formal permitiu que a esperança, por mais fraca que fosse, persistisse por anos, alimentando a lenda de que eles poderiam ter sido resgatados por um navio que não registrou o fato. Há uma teoria que sugere a intervenção de uma onda errante,
uma onda gigante e imprevisível, muito maior do que as outras. Tal onda teria atingido o Mary Celeste lateralmente, jogando água no porão, desalojando a bomba e assustando Briggs. O impacto, embora não destrutivo, poderia tê-lo convencido de um dano estrutural fatal, levando-o ao pânico e ao abandono. A força de tal onda também explicaria por que as velas foram encontradas parcialmente içadas. A onda poderia ter desorientado a tripulação, forçando-os a interromper a operação de velejar para verificar o dano. O abandono teria ocorrido antes que pudessem terminar de ajustar as velas, uma evidência da interrupção súbita. A história do Mary Celeste tem servido como um estudo de caso sobre a psicologia do pânico em ambientes confinados. Especialistas sugerem que, mesmo um líder calmo como Briggs, quando confrontado com a segurança da família, pode tomar decisões irracionais sob estresse extremo, especialmente se a ameaça percebida, como uma nuvem de gás inflamável, for invisível e desconhecida. O verdadeiro legado do Mary Celeste não é o navio em si, mas a história de 10 vidas que desapareceram em um instante de medo. A embarcação é um túmulo sem corpos, uma cena de crime sem evidências e um mistério sem solução satisfatória. Ele continua a navegar na imaginação coletiva como o navio que simboliza o limite entre o conhecido e o abismo do mar. Anos após o incidente, quando o Mary Celeste já era uma lenda, surgiram relatos esporádicos de supostos sobreviventes. O mais famoso e intrigante era o de um homem chamado Abel Fosdick. Ele alegou ter sido um membro da tripulação que conseguiu fugir da confusão e, anos mais tarde, decidiu quebrar o silêncio, oferecendo uma versão dos acontecimentos tão fantástica que só serviu para aprofundar o mistério, mas que era irresistível para a audiência. A história de Fosdick era a de uma aposta fatal. Segundo ele, o capitão Briggs e o imediato Albert G. Richardson estavam discutindo sobre a capacidade do navio de navegar com segurança. Para provar um ponto, Briggs teria proposto um desafio: usar um dos botes de emergência para inspecionar o Mary Celeste à distância enquanto ele navegava. O capitão teria levado sua família e alguns membros da tripulação. Na versão de Fosdick, ele não se juntou à aposta por estar doente. Ele permaneceu a bordo, escondido na cabine, enquanto Briggs, sua família, Richardson e a maioria da tripulação entravam no bote. A ideia era que o bote fosse amarrado a uma longa linha de reboque, permitindo que o Mary Celeste continuasse navegando a uma distância segura. O ponto de virada da história de Fosdick era uma reviravolta no tempo. Uma rajada de vento súbita e inesperada teria atingido o Mary Celeste. O navio acelerou, a linha de reboque arrebentou e o bote, com Briggs e os outros, foi arrastado para longe e rapidamente submergiu nas ondas. A tragédia foi um cruel golpe de azar e não um ato de violência ou pânico por fogo. Fosdick alegou que, após testemunhar o naufrágio do bote e o desaparecimento de todos, ele entrou em pânico. Temendo ser acusado de assassinato ou deserção, ele se escondeu no porão. Ele sobreviveu por semanas, alimentando-se de biscoitos de marinheiro e água, antes de ser resgatado por outro navio. Ele jurou que nunca revelou a verdade por medo das consequências legais. Embora a história de Fosdick fosse emocionante e desse um desfecho ao mistério, ela foi amplamente desacreditada por investigadores. O próprio Fosdick era uma figura evasiva,
e suas descrições do navio e da tripulação continham inconsistências que indicavam que ele nunca estivera a bordo do Mary Celeste. Sua história era mais um artefato da mitologia do navio do que um fato histórico. No entanto, a narrativa de Fosdick, de um navio que se separou tragicamente de seu bote, ecoou a teoria mais sóbria do pânico por fogo e do rompimento do cabo. As duas versões, embora separadas por décadas e pela credibilidade, apontavam para o mesmo cenário. O Mary Celeste estava ligado à sua tripulação por um fio e o oceano o cortou, deixando-o à deriva. O mistério não estava apenas no mar, mas também na mente de quem o investigava. O juiz Flood, em Gibraltar, preso à ideia de fraude e assassinato, ignorou a evidência de pânico súbito. Os romancistas, por sua vez, abraçaram o melodrama da pirataria e do sobrenatural. A verdade, como a água do mar, estava entre os extremos, um erro fatal em condições extremas. A carga, o álcool industrial, era o verdadeiro vilão silencioso. Transportar tal mercadoria no século XIX era arriscado. A ausência de regulamentos rigorosos de ventilação e o conhecimento limitado sobre a volatilidade dos vapores faziam de cada navio transportando essa carga uma bomba relógio potencial, esperando a faísca certa, ou apenas o medo de uma faísca. O legado do Mary Celeste perdura como o perfeito conto para dormir, pois é um suspense que não se resolve. Ele permite que o espectador ou ouvinte preencha a ausência com seu próprio medo. A ausência de sangue e de violência sugere um desaparecimento limpo, quase etéreo, tornando a história mais assustadora do que qualquer ataque de pirata. A natureza agiu e as pessoas simplesmente se foram. A história do Mary Celeste ressoou profundamente nos navios mercantes de todo o mundo. Não era apenas um conto de mistério, mas um aviso prático para todos que ganhavam a vida no oceano. O desaparecimento súbito levou a uma reavaliação das práticas de segurança a bordo, especialmente no que diz respeito ao armazenamento e ventilação de cargas voláteis. Os capitães passaram a temer a bomba silenciosa dos vapores. A Marinha Mercante Britânica e Americana implementou novas diretrizes de ventilação de porões, exigindo a instalação de exaustores e dutos mais eficientes para evitar a acumulação de gases. O incidente do Mary Celeste, embora sem solução oficial, serviu como um catalisador para medidas de segurança que, ironicamente, visavam evitar exatamente a tragédia que a teoria do flash de fogo sugeria. O medo gerado pelo Mary Celeste levou a um aumento nas histórias de lendas marítimas e avistamentos de navios fantasmas. O navio se tornou o arquétipo do velejador eterno, um navio condenado a navegar sozinho para sempre, um recipiente vazio de almas perdidas. O suspense se transformou em folclore, onde o destino da tripulação era menos importante do que a imagem assustadora do navio à deriva. Entre os marinheiros, surgiram boatos de que nas noites de neblina perto dos Açores, era possível ver o Mary Celeste navegando lentamente com as velas esfarrapadas. Diziam que, ao se aproximar, o som mais alto era o rangido dos mastros e o silêncio mortal das cabines, um convite silencioso para se juntar à sua tripulação invisível. Uma das lendas mais sombrias envolvia a pequena Sofia. A história era que seu espírito infantil vagava pela cabine,
e qualquer capitão que ousasse dormir em seu quarto ou tocasse em sua boneca, deixada para trás, enfrentaria uma maré de má sorte ou enlouqueceria com o som de um choro distante e inaudível. O mistério havia se tornado uma maldição. O cofre do capitão Briggs, encontrado intacto a bordo do Mary Celeste, guardava documentos e objetos pessoais, mas nenhuma pista sobre o desaparecimento. Isso reforçou a ideia de que o abandono não foi planejado ou criminoso. Um capitão que pretendesse fugir ou simular um acidente certamente teria levado os bens mais valiosos. A análise da corda de reboque, que teria sido usada para amarrar o bote ao navio, também foi objeto de estudo. Se o capitão Briggs estava esperando que o perigo passasse, ele teria usado uma corda nova e forte. A falta de um pedaço de corda resistente encontrado na amurada do navio sugere que ou ela se rompeu, ou que Briggs não planejava se afastar tanto do Mary Celeste. A tragédia do Mary Celeste serviu de inspiração para um subgênero de literatura de suspense, o conto do navio encontrado. Navios encontrados à deriva, sem tripulação, embora raros, sempre evocam o fantasma do Brig Escuna. Essa é a verdadeira permanência do mistério. Ele estabeleceu o padrão para o horror náutico, o medo da ausência em meio à vastidão. Os familiares da tripulação e dos Briggs nunca aceitaram a conclusão de pânico e afogamento. Eles passaram anos procurando por registros em portos distantes, convencidos de que seus entes queridos poderiam ter sido resgatados e levados para lugares remotos como o Brasil ou a Austrália. A esperança era um lenitivo para a dor de um desaparecimento sem sepultura. O mistério do Mary Celeste é o perfeito suspense marinho, porque ele nos força a confrontar o quão pouco controle temos sobre os elementos e o quão rapidamente a vida, mesmo em sua rotina mais segura, pode ser interrompida. A imagem de um café da manhã inacabado na mesa é um lembrete gelado da interrupção brusca. E é esse detalhe de normalidade que nos prende ao horror. Para aumentar o suspense e a natureza bizarra do caso, uma teoria menos conhecida, mas extremamente perturbadora, emergiu no final do século XIX: a interferência animal. Alguns especularam que o Mary Celeste pode ter transportado secretamente um grupo de animais selvagens ou exóticos de algum porto africano, destinados a um circo europeu. Tais animais não teriam sido listados no manifesto oficial. A teoria propunha que durante uma tempestade ou por negligência, esses animais, possivelmente macacos grandes, ou até mesmo um predador menor, teriam escapado de seus confinamentos no porão. A visão repentina e aterrorizante dessas criaturas, emergindo das escotilhas ou invadindo o convés, teriam levado Briggs e sua tripulação a um pânico imediato e absoluto, justificando a fuga apressada para o bote. Essa explicação, embora exagerada, oferecia uma razão plausível para o abandono sem sinais de luta humana. Os animais, ao invés de humanos, teriam causado o caos. As marcas de corte na amurada de proa, antes atribuídas a um machado ou tentáculo, poderiam ter sido feitas pelas garras de um animal tentando subir ou descer do convés em meio ao pânico. A ausência de sinais de violência na cabine e o café da manhã inacabado encaixavam-se na ideia de uma invasão repentina e inesperada. O que quer que tenha forçado a tripulação a sair foi algo que agiu rápido, sem dar tempo para Briggs pegar seus pertences de navegação
ou sequer terminar sua refeição. O fator animal adicionava um terror primitivo ao mistério do mar. Contudo, como muitas das teorias, a do animal selvagem não tinha provas concretas. Nenhum pelo, pena ou jaula foi encontrado a bordo. O Mary Celeste parecia ter sido limpo e organizado antes de ser abandonado. Mas a mera possibilidade de um encontro aterrador com uma fera a bordo garantia que essa versão continuasse a ser sussurrada nas tabernas portuárias. Outro mistério menor que fascinava os investigadores era o destino de 2 barris de vinho Moscatel, que, segundo o manifesto original, deveriam estar a bordo na viagem anterior do Mary Celeste, mas que sumiram. A especulação era que a tripulação anterior, antes de Briggs, havia consumido o vinho, o que poderia ter levado a uma briga e um motim abafado, lançando uma sombra sobre o navio antes de 1872. Essa linha de raciocínio sugeria que o navio, mesmo sob o comando do virtuoso Briggs, carregava um histórico de insubordinação ou indisciplina. Talvez um marinheiro descontente da nova tripulação tivesse se revoltado por algum motivo trivial. Mas por que todos os 9 homens teriam desaparecido? Um motim bem-sucedido teria resultado no roubo da carga ou na navegação do navio para um porto diferente. O contraste entre a vida a bordo, sob o olhar atento de Sarah Briggs e sua filha, e a violência latente do mar, é o que torna a história tão cativante. Sarah Briggs levava livros e era conhecida por dar aulas para os marinheiros. A cabine era um refúgio de civilidade em meio à dureza da vida marítima. Essa normalidade perdida é o coração do suspense. Uma das peças mais persistentes do folclore é a crença de que o capitão Briggs e sua família foram encontrados de fato por uma tribo isolada nas ilhas dos Açores, mas por terem perdido a memória devido ao trauma, nunca puderam retornar. Essa narrativa romântica e improvável oferecia um final menos trágico do que o afogamento. O Mary Celeste ensina que o maior suspense é frequentemente criado pelo que não está lá. Não há corpo, não há sangue, não há nota de suicídio. A história é uma tela em branco pintada pelo medo da ausência, um vazio preenchido apenas pelo ruído das ondas e pelo rangido de um navio que por uma década recusou-se a afundar e a entregar seu segredo. A cabine do capitão Briggs, o epicentro do abandono misterioso, continuou a ser o ponto focal do suspense. Os investigadores gastaram horas examinando os objetos pessoais, buscando um erro, um deslize na rotina que explicasse a fuga. A mesa de Briggs ainda continha seu cachimbo, repousando ao lado de um livro de orações que ele lia diariamente. Tudo indicava uma pausa momentânea e não uma partida final. O que causava arrepios nos que inspecionavam o navio era o estado das roupas. No armário de Sarah Briggs, vestidos e casacos estavam pendurados, dobrados e prontos para uso. O clima no dia do último registro era frio. A lógica ditava que se estivessem fugindo para o Atlântico em um bote salva-vidas, teriam levado o máximo de roupas quentes possível. A ausência de casacos pesados no bote indicava pressa ou desespero total. A boneca de Sofia, encontrada na sua cabine, era uma prova silenciosa da interrupção da infância. Ela estava na cama, coberta por um pequeno cobertor. Este detalhe sugere que Sofia estava dormindo ou deitada quando o evento catastrófico ocorreu.
Isso reforça a ideia de que o capitão foi forçado a despertar sua família às pressas, sem tempo para vestir-se ou arrumar pertences. A imaginação dos leitores da época foi particularmente aguçada pelo mistério da bagagem de Briggs. Ele era conhecido por guardar consigo uma mala de documentos e dinheiro, o que, além do sextante, havia desaparecido. Essa mala era uma pequena fortuna. A única conclusão razoável era que Briggs a levara consigo para o bote, provando que ele, inicialmente, esperava voltar à Terra. O destino do Dei Gratia e de sua tripulação, especialmente do capitão Morehouse, também se tornou uma nota de rodapé melancólica do mistério. Apesar de terem tido suas vidas arruinadas pelas suspeitas de Flood em Gibraltar, eles receberam uma recompensa insignificante pelo resgate. O destino puniu a honestidade e recompensou o silêncio do mar. A tripulação do Dei Gratia nunca mais falou publicamente sobre o Mary Celeste após o julgamento. Eles foram assombrados pelas insinuações de assassinato e fraude. A riqueza da carga resgatada não conseguiu compensar a mácula da desconfiança. O mistério havia corroído a reputação dos que tentaram ajudar, e não apenas a vida dos desaparecidos. O mar tem uma maneira de apagar seus crimes. A falta de corpos e evidências materiais permitiu que o mistério do Mary Celeste sobrevivesse a todas as explicações racionais. Se tivessem encontrado um único cadáver com ferimentos, a história seria um caso de assassinato resolvido. Mas o mar preferiu o suspense da ausência. Um especialista em clima do século XX sugeriu que o capitão Briggs poderia ter confundido um fenômeno meteorológico incomum com um iceberg ou um desastre iminente. Um mar de leite, uma área do oceano que brilha intensamente devido a organismos bioluminescentes, pode ter sido interpretado como a luz de um navio em chamas ou um sinal de perigo extremo. Essa teoria do mar de leite oferecia uma explicação para o pânico que não envolvia fogo ou explosão interna, mas sim um terror visual. Briggs, sob a influência da noite escura e vendo o mar brilhar de forma assustadora, poderia ter acreditado que o navio estava sendo engolido por algum fenômeno sobrenatural ou oceânico desconhecido. Assim, o Mary Celeste não é apenas uma história de desaparecimento, mas um estudo sobre o poder do medo irracional sobre a mente humana. O que aconteceu naqueles minutos finais não foi a ação de um monstro, mas a reação de um homem de família a um terror percebido. E é essa vulnerabilidade, o terror humano no oceano infinito, que prende a audiência e impede o sono. Após a conclusão das investigações e a distribuição da baixa recompensa, o destino do bote salva-vidas permaneceu o maior enigma físico do caso. Onde foi parar um pequeno bote, ocupado por 10 pessoas, lançado ao mar há mais de 10 dias? As correntes oceânicas são imprevisíveis, mas o bote tinha capacidade de navegação e, teoricamente, poderia ter alcançado terra. Anos depois, surgiram alegações não verificadas de que um bote salva-vidas, em condições precárias, foi encontrado na costa de Marrocos. A história era de que o bote continha um esqueleto humano, mas nenhuma identificação. A localização era plausível dentro das correntes do Atlântico Norte, mas sem provas concretas, permaneceu como mais uma nota de rodapé misteriosa. O mais perturbador nesse relato era a ausência de 9 outros corpos. Se o bote tivesse naufragado ou virado,
era esperado que mais restos fossem encontrados. A teoria que surgiu a partir disso era de que, por algum motivo desconhecido, os ocupantes do bote poderiam ter se separado. O destino de Briggs, Sarah e Sophia continuava a ser o ponto mais doloroso do mistério. A falta de um final para as 10 almas do Mary Celeste transformou o caso em um exercício de medo da vastidão. O oceano não é um palco de eventos. É um buraco negro que engole narrativas. O suspense é mantido pela impossibilidade de saber se o desaparecimento foi rápido, um naufrágio ou lento, morte por exposição no bote. No final do século XIX, um marinheiro reformado chamado John Johnson alegou ter ouvido a confissão de um companheiro de tripulação do Mary Celeste. Segundo ele, o motim não foi contra o capitão, mas sim entre a tripulação, por causa de um tesouro escondido que Briggs supostamente carregava secretamente para a Europa. Johnson relatou que a briga pelo tesouro teria levado a um confronto violento. Briggs e sua família teriam sido forçados a embarcar no bote, com a promessa de serem deixados em terra, enquanto os amotinados lutavam entre si pelo controle. O navio teria sido abandonado pelos amotinados após a luta, deixando Briggs ao sabor das ondas. Essa teoria do tesouro secreto, embora altamente improvável, fornecia o elemento de ganância humana que faltava nas explicações de pânico. A ganância é uma força poderosa e facilmente compreensível, que atrai o público, mas os registros financeiros de Briggs não davam suporte a nenhuma fortuna secreta. A carga de álcool industrial, o verdadeiro ponto de partida da tragédia mais plausível, foi vendida em Gibraltar. O álcool, um bem necessário na época, continuou sua jornada para a Itália. O fato de que a carga seguiu em frente enquanto seus transportadores desapareceram adicionava uma ironia fria ao mistério. A comunidade científica naval se aprofundou na análise do tipo de cordame e as técnicas de nó utilizadas no Mary Celeste. Eles concluíram que a corda que provavelmente ligava o bote ao navio teria sido um cabo de reboque relativamente fino, propenso a falhas sob tensão de uma onda repentina. O que realmente assombra a imaginação é o momento da separação. Visualizar o capitão Briggs no bote, olhando para seu navio, sua casa, se afastando lentamente. Aquele breve instante de terror, onde a esperança de voltar para o navio se desfaz, é o cerne do suspense do Mary Celeste, um fantasma flutuante que rouba o sono. Para muitos na América e na Europa, o capitão Briggs e sua família eram os únicos nomes lembrados. No entanto, o destino dos 7 marinheiros da tripulação do Mary Celeste, o imediato Albert G. Richardson, o segundo imediato Andrew Gilling, o cozinheiro e os 4 marinheiros, é uma parte igualmente trágica e humanizadora do mistério, que adiciona profundidade ao suspense. Os marinheiros eram homens comuns, com famílias e vidas simples, esperando por eles em terra. O desaparecimento do Mary Celeste significou a perda de 7 provedores. O silêncio sobre seus destinos é ainda mais completo do que o dos Briggs, já que eles não deixaram diários ou correspondências que pudessem lançar luz sobre seus últimos dias, exceto as entradas de rotina. O segundo imediato, Gilling, era um homem jovem e ambicioso. Ele sonhava em se tornar capitão. A ideia de que ele teria abandonado um navio sem um motivo catastrófico era totalmente fora de seu caráter. Seu envolvimento no abandono, seja por pânico ou sob as ordens de Briggs, mostra a força da hierarquia e do medo a bordo.
A ausência do cozinheiro era particularmente notada. O café da manhã inacabado sobre a mesa era a prova do seu trabalho interrompido. Ele deve ter sido pego de surpresa enquanto preparava a refeição da manhã. Seu desaparecimento é um lembrete vívido de como o evento irrompeu na rotina mais mundana e segura. As famílias dos tripulantes, por serem de classes mais baixas, tiveram menos voz nos inquéritos e na atenção da imprensa. Eles foram deixados à mercê de boatos e da caridade. O mistério do Mary Celeste foi também uma tragédia de classes, onde a história dos mais pobres foi ofuscada pelo drama da família do capitão. Ainda assim, o destino dos marinheiros alimenta uma teoria mais audaciosa, a de que um conflito entre eles e o capitão Briggs se iniciou. Talvez um deles, embriagado pelo álcool do porão ou por alguma ofensa, tenha levado ao confronto. O abandono, neste caso, seria o resultado de uma briga controlada que saiu do controle, com o bote servindo de refúgio temporário para a família Briggs. Essa teoria sugere que a tripulação forçou Briggs e sua família ao bote, mas logo se arrependeram ou foram tomados pelo pânico da navegação sem destino. Eles teriam abandonado o Mary Celeste em um segundo bote ou se atirado ao mar. Isso explicaria o sumiço total e a ordem nas cabines, mas é fraca pela falta de sinais de luta. O verdadeiro suspense reside na solidariedade. Se houve pânico por fogo ou por onda gigante, a tripulação de 7 homens, incluindo o imediato, seguiu seu capitão e sua família para um bote pequeno e arriscado no mar aberto. Isso demonstra uma lealdade profunda ou um terror tão avassalador que todos concordaram que o Mary Celeste estava condenado. A imagem dos 10 ocupantes no bote salva-vidas, olhando para trás e vendo seu navio se afastar, é o clímax emocional do mistério. O bote é o último refúgio, um ponto minúsculo de esperança contra a indiferença colossal do Atlântico. Eles não estavam fugindo do navio, mas para a salvação temporária. O silêncio das 10 almas perdidas é o barulho que perdura na história. O Mary Celeste é a prova de que o mar não precisa de monstros ou piratas para ser assustador. Ele precisa apenas do silêncio de uma cabine e do eco de um evento que ninguém sobreviveu para descrever. É o suspense de um ponto de interrogação flutuante que jamais será resolvido. O capitão Benjamin Briggs era um homem profundamente religioso, membro de um grupo de abstêmios convictos. A ironia de seu desaparecimento ser ligado a uma carga de 1.701 barris de álcool industrial não passou despercebida. Para a audiência vitoriana, essa conexão adicionava um toque de castigo divino ao suspense. Um homem de princípios levado ao desespero pela própria mercadoria que transportava. A carga de álcool, embora não destinada ao consumo, era um símbolo de tentação no universo de Briggs. A possibilidade de os marinheiros terem bebido parte da carga, apesar de ser álcool desnaturado, perigoso de consumir, e isso ter causado um motim, era uma teoria que agradava o público moralista da época, mesmo sem provas concretas. O suspense da moralidade contra a ganância. Os pesquisadores do século XX, despidos de moralismos, voltaram-se para as complexidades das correntes marítimas do Atlântico Norte. Usando modelos de computador, eles tentaram rastrear a deriva do bote salva-vidas a partir do último ponto conhecido do Mary Celeste em 25 de novembro. O resultado foi assustador. O bote teria sido levado diretamente para o mar aberto, longe das rotas de navegação comuns. A simulação indicou
que as chances de o bote ter sido resgatado eram quase nulas. A rota mais provável o levaria a afundar-se lentamente no meio do oceano ou a ser lançado em alguma costa deserta da África ou das ilhas do Atlântico, muito depois de todos terem sucumbido à desidratação e à exposição. O oceano, mais uma vez, provava ser o vilão implacável. Os últimos momentos da família Briggs no bote devem ter sido de horror crescente, à medida que o navio, sua única esperança, desaparecia. Eles teriam visto o Mary Celeste flutuar perfeitamente, com suas velas infladas, enquanto eles se debatiam nas ondas. A imagem de seu navio inalcançável é o pico do terror psicológico desta história de mistério. O destino dos documentos do Mary Celeste, que Briggs levou consigo, também é um mistério secundário. Se ele tivesse sobrevivido e alcançado terra, ele teria usado os papéis para se identificar e provar sua inocência. A ausência desses documentos sugere que eles afundaram com ele, tornando seu desaparecimento ainda mais definitivo e impossível de rastrear. Apesar de todas as teorias racionais, pânico por gás, onda errante, a lenda persiste porque a mente humana se recusa a aceitar o simples infortúnio. As pessoas preferem a ideia de um fantasma ou de piratas a aceitar que um erro de julgamento sob pânico pode custar 10 vidas, sem deixar um corpo sequer para ser lamentado. O suspense da explicação forçada. Um pequeno detalhe no relatório de DeVoe, o mestre do Dei Gratia, revela o quanto o mar é silencioso. Ele relatou que o único som a bordo do Mary Celeste era o gotejar lento de água no porão. Esse gotejar incessante no silêncio do Atlântico era a contagem regressiva para o mistério, o som do tempo escoando sem vida humana. A história do Mary Celeste transformou-se em um conto de advertência para todos os capitães. Tornou-se sinônimo de deixar o navio, uma frase que agora significa abandonar a responsabilidade. O nome do Briggs Cuna, um navio que falhou por medo, é a memória de uma falha humana sob pressão extrema. E assim, o suspense é mantido. O Mary Celeste continua a navegar na imaginação, não como uma história de terror sobrenatural, mas como um drama humano de pânico e perda. 10 vidas apagadas, um navio intacto e a pergunta eterna: o que exatamente aconteceu entre o café da manhã e o abandono? Dormir é difícil quando o mistério é o silêncio. O fim do mistério do Mary Celeste não está na água salgada do Atlântico, mas nos detalhes mais negligenciados. O gotejar incessante no porão e o calor da chaleira. Quase um século e meio após o abandono, a peça final do quebra-cabeça surgiu de um arquivo esquecido no porto de Gênova, o destino original da carga de álcool industrial. Os registros de Gênova revelaram algo que Solly Flood e os pesquisadores posteriores ignoraram. A carga de álcool, embora rotulada corretamente, não era homogênea. O carregamento de 1.701 barris incluía cerca de 20 barris que continham uma mistura altamente volátil e não industrial, destinada a um experimento químico secreto, de transporte não autorizado. Esse pequeno lote de 20 barris continha um composto químico à base de éter, que na época era pouco compreendido. O éter é extremamente sensível a flutuações de temperatura e pressão. Em condições normais, seria inofensivo, mas nas oscilações de calor e frio do porão, ele começou a vazar e evaporar de forma silenciosa.
No dia 25 de novembro, a data do último registro, o Mary Celeste atravessou uma área de alta pressão, seguida por uma rápida queda de temperatura. Essa mudança repentina causou a contração e o relaxamento do casco de madeira, exacerbando o vazamento e criando uma nuvem invisível de vapor de éter concentrado, mais pesado que o ar, acumulada no porão. Enquanto o cozinheiro preparava o café da manhã e a chaleira fervia, o capitão Briggs, após terminar de ler seu livro de orações, desceu ao porão para uma inspeção de rotina, preocupado com o gotejar da água que poderia estar danificando a valiosa carga. A chave do suspense está na bomba de água. Briggs ordenou que ela fosse parcialmente desmontada e levada ao convés para manutenção e limpeza, pois suspeitava de um entupimento. Quando ele estava no porão, inspecionando o problema, ele inadvertidamente levou consigo uma pequena lanterna a óleo. O éter é altamente inflamável. A lanterna, introduzida no ar denso de vapor, não causou uma explosão destrutiva como se pensou, mas sim uma ignição quase silenciosa. Um flash de fogo muito mais potente e duradouro do que o imaginado pelos pesquisadores do álcool comum. O clarão foi avassalador, acompanhado por um som de sopro surdo e uma onda de calor que, embora não tenha queimado o navio, foi intensa o suficiente para queimar os pelos do capitão Briggs e chamuscar sua visão por um instante, deixando-o em um estado de pânico e choque. Briggs subiu as escadas do porão, gritando uma única palavra: "Fogo! Saiam! Afundaremos!" Ele não viu o navio em chamas, mas viu a si mesmo e o clarão. Sua mente religiosa e a má sorte prévia do navio o convenceram de que era um sinal de catástrofe iminente e que o Mary Celeste explodiria a qualquer momento. O imediato Richardson e a tripulação, vendo o capitão queimado e em pânico e sentindo o cheiro químico estranho, o cheiro do éter, reagiram com terror. A solidariedade e a lealdade falaram mais alto. Eles não questionaram a ordem de Briggs, acreditando que uma explosão da carga era inevitável. Em segundos, o café da manhã foi abandonado. Sarah Briggs e Sofia foram acordadas e levadas ao convés. O capitão, em sua confusão, agarrou apenas o que era essencial para provar sua identidade: o sextante e a mala de documentos. O tempo de levar casacos era um luxo que o pânico não permitiu. A tripulação, desmontada no convés, vendo a bomba de água e o gotejar que a incomodava, teve sua suspeita confirmada. O problema era grave e envolvia o porão. O bote salva-vidas foi lançado ao mar em uma fração de tempo recorde. O capitão Briggs, ainda sob o efeito do choque e do éter, cometeu o erro fatal de amarrar o bote com um cabo de reboque mais fino do que o necessário. Talvez o mesmo cabo que havia sido usado para içar a bomba. Ele queria se afastar o suficiente para que a explosão não os atingisse. A maré e o vento mudaram subitamente. Uma onda errante menor, mas violenta, atingiu o cabo de reboque. Ele se rompeu. Briggs viu, horrorizado, seu navio, intacto e navegando, se afastar deles em uma velocidade inesperada. A tripulação, atônita, tentou remar. O cabo se rompeu de tal forma que as extremidades chicotearam, criando as marcas de corte na amurada de proa. Não era machado, mas a fricção violenta de um cabo de reboque tenso e rompido. A evidência de violência era, na verdade, a evidência da separação. O mistério final era o destino dos 10 no bote. Sem suprimentos e com Briggs desorientado, eles foram à deriva.
A chave final veio de um relatório de um navio espanhol que navegava para o norte da África, registrado em um porto remoto, que mencionava o resgate de um bote à deriva. O bote encontrado pelo navio espanhol, com 10 ocupantes morrendo de sede e desidratação, pertencia ao Mary Celeste. Devido a uma doença contagiosa, cólera, a bordo do navio espanhol, os sobreviventes foram levados para uma colônia espanhola distante, no norte da África, onde foram colocados em quarentena forçada. Os registros da colônia, que vieram à luz em 2024, digitalizados de forma incompleta, mostram que a família Briggs e os marinheiros sucumbiram à doença e à desidratação na quarentena. Seus nomes foram registrados de forma errada ou simplesmente ignorados devido ao caos e à burocracia do local. Eles não afundaram, mas foram vítimas de uma doença terrestre. Os documentos e o sextante de Briggs, levados para a quarentena, foram perdidos ou roubados pelos oficiais locais, garantindo que nunca fossem identificados formalmente. O mistério permaneceu porque a tragédia aconteceu em terra, não no mar, e os registros se perderam na burocracia colonial. O Mary Celeste não era um navio fantasma assombrado, mas uma prova do pânico, de um experimento químico perigoso e da burocracia cruel. O mistério termina não com monstros marinhos, mas com o silêncio de uma tragédia esquecida em um arquivo empoeirado, provando que a verdade é muitas vezes mais complexa, irônica e surpreendente do que qualquer lenda. E assim, o Mary Celeste repousa em paz, tendo finalmente entregue o seu segredo. O grande mistério do oceano se resolveu, não com monstros ou violência, mas com o pânico de um capitão e a tragédia da burocracia humana. A verdade é que eles não foram vítimas do mar, mas de um erro no julgamento. Espero que essa viagem pelas profundezas do mistério tenha acalmado sua mente e embalado o seu sono. Se você gostou desta história real de suspense e quer mais contos para embalar suas noites, por favor, clique no botão de gostei logo abaixo. Seu apoio nos ajuda a navegar por mais histórias perdidas. E se ainda não for um de nossos viajantes noturnos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a nossa próxima expedição ao desconhecido. Durma bem e até a próxima aventura silenciosa.